Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco dos meus cadernos, tá? Algumas anotações, como que eu me organizo. E assim, é uma das minhas paixões, né? É quase que uma coleção. Eu guardo todos os meus cadernos desde do mais remoto possível. Eu tenho cadernos da época da escola, tenho cadernos da época da faculdade, tenho cadernos do trabalho. Eu tenho bastante caderno. De vez em quando eu gosto de fazer esse momento de rememorar, de ver. Eu tenho os cadernos e também tenho as agendas. Hoje eu vou falar sobre os cadernos. Os cadernos eu organizo mais o trabalho, as disciplinas, né? Na agenda são mais os eventos, o dia a dia, cronogramas. Nos cadernos eu gosto de fazer anotações, resumo dos livros que eu leio. Eu gosto muito de fazer isso. Vem mudando um pouco, né, nesses últimos anos, que eu tenho feito muito no computador. Mas ainda assim, um fragmento, uma citação, eu sempre gosto de trazer pro caderno. Eu gosto muito de escrever à mão. Tá? Então eu vou mostrar alguns cadernos, falar da onde em que ano, né, que eu utilizei. E se eu achar alguma coisa interessante, eu posso ler para vocês também, tá? Então vamos lá. Eu tenho alguns aqui, não vou mostrar todos porque eu tenho muitos cadernos. Eu, assim, contei mais ou menos, eu tenho mais de 30 cadernos e agendas, se não me engano, segundo a minha conta, que eu não tenho certeza, mas passa das 20 agendas. Então, assim, tem uns 30, 40 cadernos e mais ou menos umas 30 agendas. Então, é muita coisa, tá? São coisas que me acompanham, assim, desde o final do ensino médio, né? Eu perdi alguns cadernos da época da infância, porque... vou falar, né? Na casa que eu morava, quando eu era criança, quando eu era adolescente, a gente sofria um pouco com enchentes. Então eu cheguei a perder alguns livros, alguns cadernos. Eu tinha uma coleção bastante grande de papel de cartas, até mesmo cartas, né? E panfletos. Eu gostava muito de colecionar marca-páginas. Então, assim, eu perdi muita coisa dessa época, mas de finalzinho, assim, né, início dos anos 2000 pra cá, eu tenho tudo que eu guardei de cadernos, de agendas, eu tenho até hoje. E assim, são para mim como objetos colecionáveis mesmo, né? Como se fosse mesmo uma coleção. E assim, conta a minha história, conta um pouco da minha história, né? E é uma história que eu gosto muito. Quando eu tenho um tempo, eu gosto de rever. Quando tem alguma questão, eu lembro que eu já li determinado livro, eu sei que eu tenho um resumo daquele livro, eu sei que eu tenho uma citação, uma anotação, e eu sempre recorro a esse material. Pra mim é muito legal, e assim, eu gosto muito de ler as coisas que eu pensava, as coisas que eu escrevia quando eu era, né, adolescente, quando eu finalizei o ensino médio, quando eu entrei na universidade. Então, assim, até mesmo os erros, né? Às vezes você pega livros, cadernos, no meu caso, e aí encontra provas antigas, e aí você vai olhando e fala, nossa, olha só como que eu pensava, né? Olha o meu pensamento quando eu tinha 14 anos, quando eu tinha 15 anos. Então, assim, a gente percebe a evolução, a gente percebe o quanto a gente era ingênuo, o quanto a gente muda, né? Durante esse processo de amadurecimento, né? Você termina o ensino fundamental, você termina o ensino médio, você lembra dos amigos, né? As pessoas, elas se mudam, elas vão para outras cidades e sempre ficam os registros. Eu gosto muito de registrar as minhas vivências, eu gosto muito da fotografia e também gosto muito do registro escrito, certo? Então vamos lá, eu tenho alguns cadernos que eu selecionei aqui e eu adoro as capas fofas, obviamente, né? Então, assim, eu tenho, por exemplo, esse caderno. Deixa eu ver aqui alguma coisa interessante para mostrar para vocês. Esse caderno, pessoal, olha só. Na capa aqui eu tenho o quê? Eu tenho um calendário. Esse calendário é de 2015,
2015/1, quando eu trabalhava numa universidade particular aqui da minha cidade, tá? Então, em 2015/1, eu utilizei esse caderno, né, pro meu trabalho, para as anotações do meu trabalho. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa interessante aqui. Olha só, listas de livros para trabalho em grupo. Então, tem uma lista de livros aqui. E nessa parte, olha que bacana. Olha uma anotação muito legal que eu fiz aqui. Não sei se vocês vão conseguir ler, né? Tá escrito assim: primeiro poema favorito do Pessoa. Eu tava me referindo a Fernando Pessoa. E é aquele poema Tabacaria, né? Que ele usa o pseudônimo de Álvaro de Campos. Eu vou ler rapidinho aqui para vocês, porque eu simplesmente amo esse poema. Diz assim: não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte é isso. Tenho em mim todos os sonhos do mundo, janela do meu quarto que é um dos milhões do mundo, que ninguém sabe quem é, e se soubesse quem é, o que saberiam? Dás para o mistério de uma rua cruzada, constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos, real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, com a morte a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens, com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada. Fernando Pessoa. Então, assim, a minha letra, né, e um poema, tipo, do nada, né? Muito bacana, é muito legal ver isso, né? Então, assim, eu usei todo o caderno, tem várias tagzinhas aqui, né, marcando algumas coisas. Então, quer dizer, esse caderno aqui é de 2015/1, então foi o primeiro semestre de 2015 e foi um caderno que eu utilizei no meu trabalho. Deixa eu pegar esse aqui, olha que caderno mais lindo, o da Barbie, tá, gente? Olha só. Que bacana. E assim, eu uso os adesivos, tá, pessoal? Eu uso mesmo. Eu não guardo, eu uso. Esse caderno aqui, por exemplo, ó, também tem um calendário. E esse calendário é de 2016. Então, foi um ano depois daquele caderno. Também um caderno que eu utilizei para estudo. Esse caderno eu utilizava para estudo, eu dividi ele, né? Tem algumas marcações. Eu dividi ele pro meu estudo, para os cursos que eu estava fazendo e também pro meu trabalho. Ele é um caderno grande, né? Ó, de 10 matérias. Então eu utilizava tanto pro meu estudo, pro meu curso, quanto pro meu caderno, meu trabalho. Então tem várias anotações aqui. E uma coisa muito legal nisso aqui, pessoal, que foi uma época que os meus cachorros, a Sarah e o Chuck, eles tiveram filhotinhos, 8 filhotes. E aí aqui eu fiz a lista dos nomes dos filhotes e os significados, né? Então nessa época eu batizei, né, os meus cachorrinhos com os nomes. E aí tinha um Gael, que significa o que protege, Bento, que significa abençoado, Frederico, que significa Rei da Paz. Aí tinha o Afonso, que era pronto para a nobreza, Teodoro, presente de Deus, Niméria, que significa lobo gigante, né? Isso aqui tem toda a referência com Game of Thrones. Na época eu tava muito fã, tinha acabado de ler todos os livros, né, da coleção. A Minerva também, né, que é nome de uma deusa grega. Então, assim, é muito legal relembrar isso aqui. Eu fiquei com eles 45 dias. Eles ficaram enormes e aí nós fizemos a doação, né? Então cada um foi para casa de uma família. Então, assim, é muito legal, né? Ver, rever essas histórias. Muito bacana. Deixa eu pegar esse aqui. Olha esse. A fotógrafa. Minha cara, né? Esse caderno aqui, por exemplo, ó, 2016/2. Eu concluí aquele até metade do ano. E aí, ó, o calendário 2016/2. Esse aqui eu dei continuidade. Ó, também um caderno cheio de anotações, né?
calendário, cronograma. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui para eu ler para vocês ou contar uma história. Deixa eu ver aqui. Nessa época, pessoal, eu estava trabalhando com o EJA, né? Na verdade, com o estágio no EJA. Então, as minhas alunas, elas se organizavam para fazer o estágio no EJA e eu acompanhava elas, né, na orientação. Olha que legal esse aqui. Isso aqui é uma lista de textos, né, que eu organizei para apresentação das meninas. E isso aqui estava todo voltado para a educação infantil. Olha só, são os textos. A importância das linguagens artísticas no desenvolvimento infantil, a arte, infância e formação de professores, fazendo arte para aprender, a importância das artes visuais no ato educativo, o movimento e a criança, ensinar a arte. Por quê? Criatividade e sua importância para a educação, a arte no cotidiano e a sua importância no processo educativo, as metodologias. Então, assim, muito bacana, né? Rever isso aqui, lembrar desse tempo, né? Desse trabalho. Cada trabalho deixa uma inspiração, né? Algo que fica, que marca. Olha, esse caderninho é super fininho, tá? Mas é muito fofo. Esse caderno, ele é mais antigo. Esse caderno é de 2011. Ai, que legal. Ó, só para vocês confirmarem, ó. 2011. Eu tenho aqui um calendário. Então, ele é de 2011. Eu utilizava ele também para os meus estudos, né? Tanto é que eu tenho aqui vários resumos dos livros que eu estava lendo na época. Muito bacana. Nossa. Ó, eu escrevi bem pequenininho para poder não gastar muito espaço. Gente, que bacana. Olha só, eu tava resumindo algumas leituras do Rousseau. Eu estava lendo Rousseau, né? Deixa eu ler aqui para ver se tem alguma coisa interessante para eu ler para vocês. Olha só. Abre aspas. Não sei ensinar a viver a quem só pensa em não morrer, do Rousseau. Se soubéssemos ignorar a verdade, nunca seríamos enganados pela mentira. Rousseau considera o amor a si mesmo não só bom e útil, como necessário para a conservação do homem. Que interessante, né? Olha só, mais um caderninho. Vou fazer um pouquinho mais rápido, senão fica muito lento, né? Senão fica muito longo, desculpa. Esse aqui também é... Gente, esse aqui é muito antigo, ó. 2008. 2008. Nossa. Esse aqui, pessoal, é um caderno que eu utilizava nas minhas aulas, né? Na graduação em Ciências Sociais. Ai, que legal. Deixa eu ver o que tem interessante aqui que eu posso ler para vocês. Denominação das escolas. O objetivo é investigar como. Atualmente, a investigação da história da educação nas relações étnicas. Gente, muito legal. Olha os textos. Olha a minha letrinha pequenininha. Olha só os clipes. O lugar onde ficam os clipes. Que legal. Gente, que bacana. Olha o nome da professora. Teoria Antropológica 1, professora Débora. Que legal, muito bom, muito bom. Estou muito... Ai, é muito legal, né, essas memórias. Ai, pessoal, desculpa, eu tive que dar um pause porque chegou a visita. Aí tive que ir rapidinho resolver. Mas dando continuidade aqui. Ai, desculpa, vocês mexeram, entendeu? Né? Vamos aqui. Deixa eu pegar um pouquinho mais antiguinho, né? Deixa eu ver, esse aqui é de 2014. Ó. 2014. Esse livro, esse caderno 2014. Uma gatinha na capa, coisa mais linda. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu possa contar aqui, possa ler pra vocês. Então, eu usei esse livro no trabalho.
Pessoal, 2014 tava assim a febre dos blogs, né? E aí eu pensei muito em criar um blog pra mim. Em 2014 eu trabalhava de manhã, à tarde e à noite, né? Com educação, eu era professora mesmo. Mas assim, eu ficava pensando assim, eu gosto tanto de escrever, eu acho que eu vou criar um blog, não sei o que. Aí eu coloquei até aqui, ideias, não sei se vocês vão conseguir ver, ideias para o blog. Aí eu coloquei aqui nomes, né, que eu poderia utilizar, e também assim, tipo, a temática, né, do que seria o meu blog. Eu pensei em várias coisas, gente, que legal. Pra vocês verem, eu sempre quis ter esse momento, né, de compartilhar coisas, mas assim, não foi pra frente, tá? Eu pensei, né, e poderia até ter feito, mas assim, não sei, eu acho que eu tava tão envolvida com o meu trabalho, tão envolvida com as coisas, que eu pensei, coloquei no papel, comecei a tentar organizar um cronograma, uma temática, né? Eu até dividi aqui, ó, cores, qual que seria o tema, leituras da semana. Tinha alguma coisa a ver com leitura, talvez faça você mesmo, né? Os exemplos das coisas que eu faço no dia a dia que eu poderia transformar em conteúdo para um blog. Pensamentos alheios, tutorial, fotos, muito legal achar isso. 2014, ou seja, tem 6 anos isso, né? Se eu tivesse criado um blog, eu teria muita coisa mesmo, né? Ai, que lindo! Olha, eu fiz uma oração, escrevi uma oração pro início do ano, né? Ai, que lindo! Que esse semestre possamos compartilhar o que temos de melhor. Bondade, sabedoria, compaixão, fé, tempo, solidariedade e nós. Ai, que lindo, nossa! Muito legal. Olha, eu tô muito contente com esse vídeo, né? Eu tive essa ideia e depois pensei, será que vai dar, se rola? Mas assim, são memórias, né? Pra mim, são memórias incríveis. Ai, olha que caderno mais fofo. Isso aqui, pessoal, foi bem na época que saiu aquele filme do Benjamin Button, sabe? E aí eu coloquei bem na primeira folha aquele pensamento. Ai, que eu acho simplesmente maravilhoso. Ele diz assim: se quer saber, nunca é tarde demais, ou, no meu caso, cedo demais para ser quem você quer ser. Não há tempo, limite de tempo. Comece quando você quiser. Você pode mudar ou ficar como está. Não há regras para esse tipo de coisa. Podemos encarar a vida de forma positiva ou negativa. Espero que encare de forma positiva. Espero que veja as coisas que surpreendam você. Espero que sinta as coisas que nunca sentiu antes. Espero que conheça pessoas com um ponto de vista diferente. Espero que tenha uma vida da qual se orgulhe. E se você descobrir que não tem, espero que tenha forças para conseguir começar novamente. Ai, eu sempre me emociono com isso. Lindo, né? Ai, gente, eu falei pra vocês que eu sou chorona, eu sou muito sensível. Esse pensamento é muito bonito e eu sempre me emociono todas as vezes que eu leio. Lindo. Esse aqui é esse é de 2017. Esse livro aqui, no caso esse caderno, né, é de 2017, é bem mais recente. Olha toda a temática, né? Fotografia, smartphone, óculos, bem blogueira, né? Que legal. Deixa eu ver se tem alguma coisa legal, uma lembrança assim bem interessante. Mas nessa época aqui eu estava iniciando um curso de especialização. Aí que eu anotei as disciplinas, o nome dos professores, a data das avaliações. E aí essa disciplina que chamava Panorama de Direito Educacional Brasileiro.
Panorama de Direito Educacional Brasileiro. E aí o texto que eu tinha que ler era Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, era a LDB, né? Aí eu tinha que assistir um vídeo e ler os artigos da Constituição 205 e 214, que relacionavam o tema. Aí as anotações, né? Eu fui assistindo o vídeo, fui fazendo as minhas anotações, as minhas pontuações, né? Os meus esquemas. Então, assim, sempre que eu estou estudando, eu tento fazer isso, né? Colocar no papel, né? Relacionar as informações que eu já tenho, conhecimentos novos. Eu gosto muito de fazer esse movimento. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ai, que bonitinho. Tá escrito AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, né? Que é quando a gente trabalha com a educação à distância, né? E utilizamos o computador, né? Para fazer o acesso à aula. Olha que bonitinho esse daqui. Esse é bem recente, é de 2018. Eu coloquei aqui, ó, doutorado, né? As pesquisas pro doutorado. A primeira folha, doutorado 2018, objetivo para começar, para iniciar. Deixa eu ler aqui se tem alguma citação, algo bem legal para compartilhar com vocês. Olha, tem uma citação aqui, deixa eu ver o que é.